Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e esse é o 10º e último vídeo da série sobre criação de infraestrutura de monitoramento usando Zabbix, AWS, pfSense, entre outros softwares. Nós já fizemos toda a criação do ambiente, então nós já temos o Zabbix configurado, AWS configurado, o pfSense configurado, Zabbix, Proxy, Zabbix Agent, monitoramento e envio de alerta. E a ideia hoje é falar um pouquinho sobre preocupações de segurança com esse ambiente. Então aqui eu estou conectado na minha instância na AWS via terminal, usando pelo PUT, e agora eu vou acessar aqui o monitor.nwpro.com.br. Veja que quando você acessa direto a página sem o barra Zabbix, você tem acesso à página de Welcome do CentOS, do Apache no CentOS. Então é uma preocupação que você deve ter. Se você procurar por PHP Expose, você vai ver que tem algumas vulnerabilidades que você pode conseguir enxergar no servidor de web server através do PHP. Então tem alguns cuidados que você tem que pensar em tomar, e aí existe para isso um processo chamado hardening, ou seja, endurecimento aí das regras. Aqui eu fiz uma colinha, um passo a passo, porque eu não vou lembrar tudo de cabeça, falando sobre a implementação de algumas regras de hardening. Então assim, eu aplico muito mais regras. Eu vou fazer aqui alguns testes. Eu vou remover a pasta, o arquivo de welcome do HTTPD, que é o Apache, e veja que eu vou ser capaz de enumerar, ou seja, agora, a partir de agora, eu não tenho mais o welcome, porque o welcome ele fala que é um CentOS que está rodando. Então imagine que alguém está fazendo levantamento de informação dos seus servidores para fazer um ataque, então ele vai saber que você está rodando um CentOS e um Apache. Então veja que apagando eu já não tenho mais a página, porém se eu tivesse outros arquivos aqui, seria possível que eu fizesse a listagem desses arquivos, e a ideia é que você não permita que isso aconteça no seu servidor web server. Então eu vou fazer aqui algumas configurações, lembrando que essas configurações são configurações básicas apenas a título de demonstração. Existem muitas outras, eu aplico por volta de umas 80 ou 90 opcionais dessa daqui do Apache, mas eu não vou abordar todos. A ideia é apenas um vídeo demonstrando que você deve sim ter preocupação com o seu web service. Então aqui eu vou colocar menos aqui no index e no follow links, vou reiniciar o serviço do Apache e vou tentar novamente. Veja que agora eu tenho o acesso negado, tanto no welcome.conf quanto se eu fosse precisar enumerar. E aqui eu tenho outras alternativas que eu posso, outras configurações que eu posso configurar no httpd.conf. Existem, a última vez que eu parei para listar, existem mais de 600 possibilidades que você pode colocar aqui. É um arquivo muito extenso e a ideia é apenas colocar algumas configurações para que você entenda que você não é só colocar o serviço no ar, você precisa se preocupar com a segurança desse serviço. Aqui no HTTP-in eu vou colocar o expose como off. Alguns profissionais dizem que você não precisa ter tanta preocupação tendo um web server de monitoramento interno, ou seja, você não tem acesso para a web. Mas imagina que alguém consegue acesso nesse servidor e vai ficar usando isso daqui para fazer DDoS em outros lugares. Existem uma série de possibilidades que você pode fazer, mesmo tendo servidor interno. Então é uma preocupação mesmo tendo servidor interno, que você proteja o servidor, mantenha o software atualizado, coloque no servidor apenas o que você precisa. E aqui mesmo fazendo as configurações, vejam que eu tenho acesso no Zabbix, no barra Zabbix, eu consigo acessar o serviço do Zabbix. Agora eu vou vou colocar o repositório da EPEL para que eu possa fazer a instalação do Mode Evasive, que é um módulo que vai mitigar a DDoS, negação de serviço distribuída. E eu vou usar também o Mode Security, que o Mode Security é um WAF. Um WAF, na realidade, é um firewall de aplicação. Agora eu vou fazer a instalação. Aqui eu estou fazendo alguns passos que você deve fazer no seu ambiente. Eu vou instalar então o Mode Security, o Mode Evasive e o Git, entre outras coisas, para que eu possa baixar as assinaturas. Esses softwares, eles trabalham com assinaturas, e ao longo desse vídeo eu vou fazendo as configurações
e vou falando sobre algumas coisas. Aqui eu vou dar um git clone no GitHub da Spider Labs, que é a empresa que mantém o código do Mode Security. O Mode Security é um WAF open source. Você tem outros WAFs para web server pagos, mas se você não tem recursos, se você está começando com a parte de hardening e proteção de serviços de web server, o Mode Security é um bom início, eu considero como um bom início. Então, feita a instalação, feita a cópia das assinaturas, eu tenho aqui um passo para reiniciar o serviço, mas não preciso fazer isso agora, porque eu ainda não habilitei os módulos. Eu ainda preciso fazer a parte de whitelist, porque as assinaturas do Mode Security, elas bloqueiam algumas funcionalidades que o Zabbix faz no seu dia a dia de trabalho. Então, coloquei todas essas assinaturas, eu vou deixar esse passo a passo, essa receitinha de bolo na descrição do vídeo para facilitar caso você queira implementar. E eu deixei para implementar agora no final da série, porque o ideal é que você aplique esse tipo de coisa no final, quando está tudo funcionando. Porque se você colocar isso daqui no meio da instalação, pode ser que alguma coisa pare de funcionar e aí você não vai saber se é a instalação ou se é as funcionalidades de segurança que você implementou. Então aqui eu estou removendo algumas assinaturas para não conflitar com os Zabbix. Estou colocando aqui, estou desabilitando a checagem da engine em alguns arquivos dos Zabbix também, para evitar que esses arquivos sejam bloqueados e eu não consiga fazer alguma operação que eu preciso fazer dentro dos Zabbix. Isso aqui é importante porque como o Zabbix faz algumas operações e você vai usar o Grafana para consultar o arquivos dos Zabbix, é importante que você coloque aqui esses parâmetros de segurança e faça esses bypass, que na realidade você está bypassando, colocando essas assinaturas offline. Então tem algumas que eu posso fazer via whitelist, tem outras que eu preciso colocar dentro do etc httpd modesecurity.d, e aqui no modesecurity.conf, no final do arquivo, eu vou colocar essas assinaturas para que eu possa fazer o bypass. Aqui eu ainda tenho algumas configurações a fazer dentro do httpd.conf, que é adicionar esses diretórios para que eles sejam carregados quando o HTTPD, o serviço do Apache subir. Aqui estão incluídos o módulo do Mode Security, e aí eu tenho algumas configurações também do Mode Evasive. Eu vou deixar alguns documentos de configuração falando sobre as funcionalidades do Mode Evasive, e aqui eu vou fazer uma whitelist para alguns IPs que eu tenho, para que esses IPs não sejam considerados aí durante a checagem, para que eu não carregue eles como negação de serviço. Então eu vou colocar aqui o IP da loopback, o IP local e o IP que a instância está pegando como o IP one. E aqui eu tenho como evitar que esses IPs sejam bloqueados aí indevidamente. Aqui eu tenho algumas configurações, aqui o site da Imperva. O site da Imperva, ela cita o Mode Evasive e fala sobre as funcionalidades, tem várias funcionalidades. É importante que você saiba para que elas funcionam. Aqui nessas letras em azul ele explica um pouco do que é, porque em algum momento você pode ter um bloqueio dos serviços por conta da configuração inadequada desses parâmetros. Então é importante que você saiba o que cada um faz, para que você possa ali no seu dia a dia saber configurar adequadamente. Aqui eu vou deixar a configuração padrão para mostrar que se você não configurar corretamente você pode ter problemas. Aqui eu vou checar com o sudo httpd-m, vou fazer um grep pelo evasive e pelo security para ver se os dois módulos estão habilitados. Então eles estão como shared, isso quer dizer que os módulos estão habilitados no Apache. E agora eu vou recarregar a página dos Zabbix para ver se aqui no dashboard, geralmente quando você tem algum problema a página não carrega. E agora eu vou recarregar aqui propositadamente a página do Grafana, e veja que eu perdi a coleta de alguns painéis que eu havia configurado.
Eu perdi, fiz essa configuração de propósito para mostrar que se você fizer essa configuração incorreta, você pode ter problemas. Por isso que é importante você checar em /var, /log, /httpd, /modsecker_audit.log se há alguma entrada que faça referência ao problema que você está tendo. E aqui ele te dá um diagnóstico do que está acontecendo. Então veja que ele fala que o erro no Apache foi por conta do módulo mode evasive, e aí ele te avisa qual arquivo que ele acusou o problema. E aqui no site da Imperva ele te fala sobre as funcionalidades, porém como eu tenho as funcionalidades configuradas no padrão, eu estou fazendo várias requisições que passam os parâmetros, então ele acha que isso é um DDoS. Então para isso eu vou ter que voltar o arquivo do mode evasive, na configuração do mode evasive, e vou fazer as configurações aumentando os limites, para que veja aqui no DOS Page Count está 2, isso aqui é um contador para que ele, caso a página tenha muita requisição, ele vai dropar o tráfego excedente. E a ideia é que você aumente para que você não tenha problemas. Os números aqui você tem que dar uma estudada para ver o que cabe no seu ambiente. Mas basicamente eu vou colocar aqui, usando o Grafana e os Zabbix, esses itens que eu estou configurando com essas quantidades aqui estão de acordo, você vai conseguir usar sem maiores problemas. Feita a configuração, eu reinicio o serviço do Apache e agora eu vou voltar no monitor.nwpro no Grafana e veja que ao recarregar a página eu não tenho mais nenhum erro, nenhum problema, porque eu estou com os parâmetros configurados adequadamente para que eu possa usar os Zabbix e o Grafana fazendo requisições aí sem maiores problemas. E a ideia é que vocês entendam e reflitam sobre a necessidade de aplicar segurança nesse tipo de ambiente, mesmo tendo os servidores internos, com acesso interno. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado da série. Esse aqui é o último vídeo do ano. Aproveito para agradecer quem acompanhou e até o ano que vem, até o próximo vídeo.